Então vamos lá. Meninos, bom dia para vocês. Eu pedi que vocês lessem a página de solos, não foi isso? Isso? Sim. Então hoje nós vamos falar de solo. Solo é terra. Terra nos lembra agricultura. Ok? Então, para falar de solo e da importância do solo, eu convidei um rapaz para começar a aula. Vou chamar ele, peraí. Então, aqui, ó. Você fez um slide, professor? O Tião. Sabia, é o Tião do Mer na Roça. Solo lembra a roça. O Tião. Eu falo assim, oi, gente, bom dia pra vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Todo mundo aí tá bom. Tô vendo que tá sardado. Olha como é que vocês estão sardados. Olha que beleza, sou. Pois é. Hoje nós vamos falar de terra, solo, agricultura. É esse troço que a gente faz no solo. Tem gente que pensa, você tá rindo de eu. Não é para rir de eu, não. Ué, gente, calma lá. Vou falar de terra para vocês. Terra é solo. Solo vem de rocha. Rocha que sofreu erosão, desgastou. Aí virou terra, onde nós planta, onde tem minhoca. Minhoca serve para pescar. Pega as minhocas e vai lá pescar um bichinho no rio. Eu não tenho tempo para isso, não, porque eu tenho que ficar mexendo na lavoura, plantando, mexendo na terra. Então, nós vamos falar de terra, solo. E vocês já leu para mim, que eu pedi ontem que vocês leiam, o que é esse tal de solo e como é que se forma. Não foi? E vocês fez o que eu pedi? Aposto que fez nada. Você está preguiçoso. Essa Júlia só quer ficar no telefone. A hora que nós começamos a Júlia estava no telefone. Todo mundo viu. Não adianta você mentir. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou recorrer vocês aqui para o cantinho. E vocês vão ver que tem aí na tela de vocês uma projeção. Estou compartilhando com vocês um negócio que fala de solo. Vou aumentar a tela para ficar bacana demais. Aí, agora ficou bacana. Ficou do jeitinho que eu gosto. Então, vamos lá, meninada. Vamos primeiro definir duas coisas que nós precisamos saber para estudar solo. Primeiro, nós precisamos saber o que é pedologia. É nome difícil, danado, sou. É estudo da origem e do desenvolvimento do solo. Abrange o solo, a terra, desde a sua superfície, ou seja, onde é que eu ponho a enxada para me plantar, até a rocha matriz decomposta, onde não tem terra, só tem pedra. E na pedra, nós é mineiro, nós é da roça, mas nós não é bobo. Na pedra, nós não planta. Nós planta é na terra. Outro conceito que nós precisamos saber é de edafologia. É o estudo do solo, relacionando com o aproveitamento agrícola. É desse solo que eu gosto. É esse que é o bom. Desse modo, a mesma se preocupa com o solo cultivável. Mineiro fala assim, cultivar o solo. É cultivável. As camadas superficiais do solo. Essa é a mais importante para nós. Então, vamos lá. Vamos definir o que é solo. Para a geografia, solo é a camada superficial da crosta onde nós vivemos, alterada ou decomposta em contato com a atmosfera, então sofreu erosão, e com o universo vivo, ou a biosfera. Os seres vivos, desde eu, nós, até as minhocas que moram na Terra. Vamos continuar. Mas tem outras formas de definir solo. Para a agronomia, o que será estranho de agronomia? Nome danado esquisito, sou? Agronomia é a ciência que estuda
o solo, a agricultura. O engenheiro agrônomo é o cara que entende de solo, entende de agricultura. Então, para a agricultura, solo é a parte do regolito, ou seja, do manto decomposto, diferenciado por processo orgânico, contém matéria orgânica, fungo, bactéria, que sustenta o universo vegetal, faz as plantas crescer, em todas as suas formas, desde a grama, graminha, ali que as vaquinhas comem, até a árvore, bem grande, igual lá na floresta amazônica. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é isso que significa esse nome, Embrapa. O solo é a camada superficial da crosta terrestre, é onde nós vivemos, resultante da ação combinada de fatores de sua formação. A rocha de origem, ou seja, o material de origem, o clima, frio, quente, chuvoso, seco. Deixa eu ir admitindo, os colegas, não sei se está chegando atrasado aqui. Os organismos vivos, o relevo e o tempo. O solo é considerado como o meio natural capaz de suportar o crescimento das plantas. Você já viu alguém plantar em cima de pedra? Vai nascer alguma coisa? Não. 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 Então, pedra Só é... se furar a pedra, colocar terra e depois plantar. Ah, mas aí é na terra, né, Ana? Não é na pedra. Não é na pedra. Ah, menina, querendo enganar eu. Vai não, Sá. Olha aqui. A rocha bruta não nasce nada. Nada. Não é? Eu sei que vocês é religioso. E lá na Bíblia tem uma passagem que fala assim: foi jogando a semente, e a semente umas caiu na terra boa, outras caiu na terra ruim, outras caiu em cima da pedra. Não tem um negócio assim? A semente que caiu na pedra germinou? Não. 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 Porque pedra não é solo ainda. Só depois que ela sofre erosão que ela vira terra, solo. Vamos continuar. Opa, meu trem travou aqui, não passou não. Agora A mágica da natureza, professor. composição do solo. Está lá na sua apostila. O solo, para ser um solo que me interessa, que é o solo agrícola, ele tem que ter matéria mineral, a qual se encontra associados à matéria orgânica, água e ar. Então, olha só como vai ver. O que mais tem no solo é minerais, né, professor? Ei, fala mais alto, por favor, Júlia. O que mais tem no solo é os minerais. Minerais. Mas se tiver só mineral e não tiver matéria orgânica, e nem ar, e nem água, não serve. Não é um solo. Não é um solo bem formado, não é um solo... Todos são importantes. Todos são importantes e todos têm que ter uma proporção certa. Senão, eles não vão produzir. Isso. Esse outro nomezinho, danado esquisito, pedogênese. Gênese é formação. Então, pedogênese é o processo de formação do solo. Aí ele engloba todos os mecanismos que transformam uma rocha alterada em solo. Vou contar um segredo para vocês, que vocês já sabem. É erosão. Nós acabamos de estudar esse negócio. O que faz a rocha transformar em solo é a erosão. Vamos ver. Aí você tem uma fotografia mostrando um perfil de solo. Aí você vai olhar bem essa fotografia e vai perceber o seguinte. Olha como aqui em cima eu tenho as arvinhas. Aqui eu tenho uma terra mais roxa, superficial, depois uma terra branca danada de feia, e depois uma terra meio amarelada.
Lembra que eu falei para vocês, lá na erosão, que o sedimento vai ficando uma camada sobre a outra camada, sobre a outra camada, sobre a outra camada? Sim, que formam as rochas sedimentares. Camada sobre a outra, sobre a outra. Professor, E por causa desse negócio fica as rochas sedimentares. Então, essas são as camadas. São as camadas que foram formando professor, ao longo do tempo. É um solo com base de areia e argila, principalmente. Não é um solo bom para plantar, tá? Eu não vou plantar nessa terra aí, não. Vou arrumar outra. Essa aí não é muito boa. A não ser que eu corrija a terra. Porque eu posso fazer ela ficar boa. Eu posso fazer ela produzir. Tá bom? Vamos para frente? professor, um dia meu pai estava olhando num terreno porque ele queria comprar para fazer uma roça. E aí a gente estava olhando e tinha um lugar que tinha tipo umas rochas sedimentares e a terra era meio laranja. Uhum. Se E o eu seu pai caí entende porque de... estava deslizando. Isso. Se o seu pai entende de agricultura, entende de terra, ele olhou e falou, opa, essa aqui é boa. Essa não é tão boa assim. É isso? Então, vamos lá. Como é que se forma o solo? Primeiro, desintegração e decomposição da rocha por ação de um amiguinho que a gente já conhece, intemperismo. Agente físico, químico, biológico. Físico, químico e biológico. É esses agentes que dão origem aos componentes minerais, que a Júlia falou que são muito importantes, e ela está certa, são mesmo. Segundo, incorporação e a decomposição de elemento orgânico. Sabe os bichinhos que eu falei que tem na Terra? As minhocas, os tatuzinhos, o verminho, eles furam a Terra. Quando eles morrem, eles decompõem e vira humus. Matéria orgânica e matéria mineral são chamados de humus. Essa unificação é extremamente importante para o solo. Vocês já ouviram falar que tem um povo que cria minhoca? E eles vendem nas lojas de pesca. Eu já peguei minhoca direto da terra já. Pois essas Aí tem uns grandes que chamam cria lá na minhocas. casa dele, né? Eu não gosto de criar minhoca, eu gosto de plantar roça, que eu sou roceiro. Eu já peguei uma minhoca direto da terra e comi. Eu acredito. Não. Da terra que eu pego assim, como é alface. É minhoca e minhoca. Eu mordi para experimentar, foi nesses dias atrás. O macarrão, que é melhor do que minhoca, menino. Parece que é minhoca, mas é branco. Eu ainda vou almoçar, tá, Miguel? Miguel, você para de comer minhoca, menino. Olha só. Esses bichinhos, quando morrem, eles vão decompor e vão virar humus. As minhocas que o cara cria lá na casa dele, elas vão comendo folha, elas vão comendo casca e elas vão transformando tudo isso em humus. Solo tem que ter humus para ele ser fértil. Vamos lembrar o que é o tardo intemperismo, então. Vocês vão esquecer nunca mais desse trem. Ele consiste na degradação natural da rocha através da fragmentação ou da sua decomposição. Qual o agente mais importante para decompor a rocha? O clima. Principalmente se ele tem muita chuva. Intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo biológico. Para frente, exemplo de intemperismo biológico. Estamos lembrando que já estudamos. Caracterizado por rochas que perdem alguns de seus nutrientes essenciais para organismos vivos e plantas que crescem em suas superfícies agarradas na rocha. Entra nos buraquinhos da rocha e acaba as raízes penetrando e quebrando, provocando fendas na estrutura rochosa. Físico. Olha aí o vento fazendo um serviço de desmanchar essa rocha.
Parece que ela vai trabalhando igual um escultor, né? Ela vai transformando a rocha numa paisagem bonita. Envolve processos que conduzem à degradação da rocha, sem que haja necessariamente uma alteração química maior dos minerais constituintes. Os principais agentes do intemperismo físico: a variação de temperatura. Faz frio, faz calor. Faz frio, faz calor. A rocha dilata, contrai. Dilata, contrai. E vai quebrando. A cristalização de sais, o congelamento da água e os seres vivos. O intemperismo químico. Transformações químicas dos minerais que compõem a rocha. Principal agente, a água, que infiltra e vai decompondo elementos que estão presentes na estrutura rochosa. Cheguemos na formação do solo. Até que, enfim, cheguei nesse trem. Já estava até cansado. Nem achei que ia chegar mais. Então, vamos lá, menino. Comecemos. Olha aqui a primeira etapa da rocha. Nada aconteceu com ela ainda. A erosão não desgastou. Ela é rocha bruta. Não adianta lançar sementinha aí que vai brotar nada. Nada, nada. A semente vai morrer, coitado. Aqui, o solo já começou a formar. Olha que legal. A erosão já trabalhou, já retirou o elemento químico, já começou a haver vegetação. A vegetação vai crescer, a vegetação vai morrer. Os pequenos animais que vivem no solo, as minhoquinhas, os tatuzinhos, vão comer esses restos e vão começar a produzir humus para o solo. São solos jovens. Este segundo exemplo e esse terceiro exemplo, onde já começa a surgir árvores. Vegetação herbácea aqui, e aqui eu já tenho arbustos, pequenas árvores. Olha como o solo aqui já está mais profundo, olha. Aqui eu já posso colocar enxada com vontade. Eu vou furar um buraco bom para plantar. Agora, aqui se eu der uma enxadada, ai Jesus, a enxada vai até tinir, mas não tem terra, não vai adiantar nada. Aqui eu já consigo plantar, já faço agricultura, e aqui eu faço melhor ainda a agricultura, porque é um solo maduro, profundo. Aqui eu tenho minerais, tenho matéria orgânica, tenho água e tenho ar. Os 4 principais elementos que vão compor o meu solo, o solo que seja fértil. Quem é que me ajuda, portanto, a fazer surgir o solo? O clima, o relevo. Ah, esse relevo de novo. Agora vocês vão entender por que eu falei para vocês estudar que trem da vertente. A terra inclinada, né? Se a terra está assim inclinada, quando chover forte, a minha terra agrícola vai embora, lá para a base do solo. É a influência do relevo, a influência da rocha, o tipo de mineral que compõe a rocha. Vou voltar lá atrás numa informação que nós tivemos em aulas anteriores. Rocha magmática extrusiva, basalto. Quando o basalto é desgastado pelo clima, pela erosão, pelo intemperismo, ele dá origem a um solo muito fértil, que é chamado solo de terra roxa. Um dos solos mais férteis do Brasil. E é claro, o tempo faz com que a gente fique velho. Olha, podem acreditar se quiserem, mas eu já fui da idade de vocês. Eu já fui assim, novinho, bonitinho. Eu tinha até muito cabelo. Agora, tô velho. Mas não tem problema não. Então, o tempo vai transformar como me transformou e vai transformar vocês
transformou a rocha, pedra bruta, em solo fértil. Olha que foto legal que eu coloquei. A rocha bruta, com um pouquinho de solo em cima dela e uma vegetação aqui. Olha que coisa bacana. Essa vegetação vai acelerar o processo de desmanche dessa rocha. Olha como está úmido. Água infiltra, destrói, transforma positivamente. Eu disse que o solo, o tempo vai transformando a rocha bruta em um solo agrícola. Então, ela vai formando um solo que era pedra bruta em solo profundo. E aí eu vou falar em horizonte do solo. O horizonte mais superficial ao horizonte mais profundo. Olha como a coloração está diferente. Aqui, A, O e A, eu tenho muita matéria orgânica e a matéria mineral. Aqui no B, mais matéria mineral. Lá no C, pedra. Não serve para me plantar. Então, eu vou chamar de horizonte do solo as camadas ou seções mais ou menos diferenciadas umas das outras, devido à atuação dos fatores ou processos que formam o solo. E vou falar em perfis, então, desse solo. Olha, 3 fotos muito bacanas. Lembrando que o solo é rocha que sofreu erosão, desgastada. Que foi depositado camada sobre camada, camada sobre camada, camada sobre camada. Olha a minha primeira foto. Camada sobre camada, sobre camada, sobre camada, sobre camada, até chegar na parte mais superficial. Olha como esse solo aqui está um solo bacana. Não é isso? Esse segundo solo, eu já não percebo tantas camadas. Ele é um solo que está mais em formação. Cada perfil, a coloração do solo, a rocha não tem mineral? Cada mineral não tem uma coloração diferente? Então, a cor do solo é de acordo com o mineral que contém o solo. Solo muito vermelho, igual esse solo aí do município de Luz, dos esteio, o povo dos esteio, em pé de pombo, os carcanhados cercados, é um solo vermelho, com muita acidez, é um solo de cerrado. Mas vamos lá, vamos para frente. Aí eu tenho um exemplo de todo tipo de solo que nós temos no mundo. Tem uns que nós não temos aqui no Brasil, não. Mas tem outros que nós temos. Tá bom? Latossolo nós temos. Chernosium não temos. Solo bruno cálcico temos. É lá no sertão do Nordeste. Podzol não temos. Areias quartzosas temos. Brunisen temos. Cambisolos temos. É daquela terra inclinada. Solos aluviais é a beira dos rios, a beira do córrego. Então, nós tem muito. Rigossolo, hidromórfico, é os brejos das Minas Gerais, é solo hidromórfico. Alomórfico, fica lá na beira do mar. E litossolo. Todos são tipos de solo. Aí nós podemos falar em solo zonar, bem formado, apresenta horizonte A, B e C com bastante característica. E aí, apenas alguns exemplos. Latossolo, podzóis, brunins, desérticos e assim por diante. Principal responsável por esse solo, o clima, que desgastou o solo. Olha aí um solo zonal. Um exemplo de um solo zonal. Teve origem na decomposição da rocha local, como o basalto, lá no Paraná, lá no oeste de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul. E aqui um solo azonal. É quando o solo foi arrastado de um outro lugar
e foi formado aí nesse ponto. Ainda temos os intrazonais, cujas características indicam a influência preponderante do relevo local ou da rocha matriz. É um solo hidromórfico, alomórfico ou um gramo-solo. E aí eu vou ver o exemplo para vocês, tá? Eu estou fazendo aqui mais do que tem lá na sua apostila, mas não tem problema, tá bom? É para vocês já saberem um pouquinho mais. Aí eu tenho um solo hidromórfico. Hidro é o quê mesmo? O que significa essa palavra? Hidro? Água. Água. Então, o solo hidromórfico é um solo que tem bastante água. E o alomórfico é sem água. Olha que legal. Olha como aqui eu tenho a coloração bem diferente de solo. Aqui, perto de onde eu moro, de frente da casa da Júlia, né? Essa menina que só fica no telefone, nós temos um solo hidromórfico, tem um brejo aqui no fundo. E nesse brejo tem muita água. Solo azonal, solos cujas características não apresentam-se bem desenvolvidas. Geralmente são recentes e desprovidos do horizonte B. É o litossolo, o regossolo, o cambissolo e o solo aluvial. Só para a gente ver onde é que está a maioria desses solos no Brasil. Eu vou colocar aqui o cursor do mouse mais ou menos aonde nós estamos. Lagoa da Prata está mais ou menos aqui, ó, nesse lugarzinho que eu coloquei a pontinha do mouse. Tá vendo? E aqui vocês estão vendo aqui um rio, não é? Olha que bacana, esse negócio azul aqui é um rio. Que rio que é esse? São Francisco. São Francisco. Muito bem. Olha só que tipo de solo que nós temos, então, aqui na margem desse rio. Nós temos um latossolo. Nós também encontramos, em algumas regiões, cambissolos. Encontramos solos hidromórficos. Os solos do Brasil são muito variados, porque o clima do Brasil é muito variado. Só para a gente lembrar um pouquinho de clima. Lembrar porque eu sei que vocês já estudaram clima lá no 5º ano. Então, olha só. Aqui nessa região norte chove muito, porque é o clima equatorial. E faz um calor tremendo, temperatura muito alta. Aqui nessa região sul, no extremo, tem inverno frio. Chove o ano inteiro, mas chove bem menos. Aqui nessa porção central, chove no verão e no inverno é seco. E aqui nesse amarelinho, mais ou menos, amarelinho não, desculpa. Aqui nesse marronzinho, esse caipira nem cor não conhece, ô bicho danado, só sabe mesmo é plantar. Aqui nesse marronzinho é o sertão nordestino. É um clima semiárido. Então, a variação de tipos de clima que tem o Brasil faz com que a gente tenha também solos bem diferentes um do outro. Tá bom? Então, menino, eu falei para vocês hoje, eu e o meu compadre, Chão, eu falei para vocês de solo, de formação e evolução do solo, falei de perfil e composição do solo, até a página 25. Não foi? Você já tinha lido como eu pedi? Eu sim. Todo mundo já tinha lido? Eu sim. Tá bom. Quem leu tudo vai ganhar uma laranja. Quando eu tiver um... Mas eu não tenho. Então, vai ficar só na laranja. Mas eu mando a laranja virtual para vocês, tá?
que é que vocês vão fazer para mim, para nossa aula de terça-feira? Então, não precisa me enviar hoje, não. Pode descansar no final de semana, pode fazer o dever de casa na segunda-feira, e aí, na terça-feira, vocês vão mandar para mim os exercícios de número 15, de número 16, de número 17, de número 18. Combinado? Tá bom? Depois, Combinado. tipo de solo. Mas os tipos de solo, pode deixar para depois. Depois nós faz exercício com tipo de solo. Combinado? Tá. E vou contar um trem bom para vocês. Para mim encerrar a aula daqui. Semana que vem, nós vai ter aula só até na quarta. Olha que bom! Aqui é feriado. E na sexta-feira vai emendar o feriado. Aí vocês podem ir lá na terra, pegar as minhocas e pescar. Não! Eu vou maratonar sério. E o Luiz Miguel que falou que comeu minhoca. Foi ele mesmo? Pode pescar, não. Quem falou que comeu minhoca? Corona! O que eu mais quero fazer no final de semana é isso. Essa minhoca que vai pegar um peixe. Tá bom? Menina, tchau pra vocês. Era da Boa parte final de semana. Fica com Deus. Eu também vou com Deus. Tchau, sou! Tchau! Acabei. Bom fim de semana! Pra vocês também.